Estamos na semana 6, série Vida Devocional. Começamos o ano falando sobre encontros com Jesus. Escolhemos ali no início do ano, na verdade no ano anterior, começar uma série onde a gente pudesse estar meditando, conhecendo, se aprofundando, olhando de uma forma mais ampla toda a profundidade do que acontece quando alguém encontra Jesus. E aí nós escolhemos 8 encontros, 8 personagens ali que se encontraram com Jesus. E como foi edificante, nós vemos que, de fato, cada pessoa que encontra Jesus, como muda a sua vida, né? Então, a gente viu Nicodemos, vimos a mulher samaritana, vimos o filho de um oficial do rei, vimos o cego de nascença, vimos o paralítico de Betesda, vimos a mulher que foi pega em adultério, vimos a ressurreição de Lázaro. Mas eu acredito que um personagem principal que nós fizemos uma transição para focar nessa série foi João 12, a Maria de Betânia. Uma mulher que tinha as esferas da espiritualidade dela, começava escolhendo a boa parte. A gente vê na vida daquela mulher que ela tinha um tempo só ela e Jesus, um tempo com a família, mas também no público. E pelo menos dentro daquilo que a gente tem escrito na palavra, a gente percebeu ali que durante essa época que foi registrado ali, as experiências dela com Jesus, a gente percebeu que a devoção dela nunca era interrompida. Então, quem sabe uma boa definição sobre vida de adoração é uma vida onde a nossa devoção nunca é interrompida. A gente aprendeu muito ali com aquela mulher, né? A gente aprendeu que a vida devocional dela perfumou o lugar, que a vida devocional dela criou uma atmosfera, para um ambiente hostil. E ali no final daquele relato ali, Jesus fala que enquanto o evangelho for pregado, a história daquela mulher vai ser contada. E naquela última mensagem da série, a pergunta era: pelo que você quer ser lembrado? E aquilo mexeu profundamente comigo. Diante de tantas coisas que eu falo, diante de tantas coisas que eu tento compartilhar com as pessoas, eu escolhi 2024. Vai ser um ano que eu quero ser conhecido, que eu quero ser lembrado. E que eu quero lembrar também que nós falamos muito sobre aquilo que a gente está chamando de o filé mignon da vida cristã, que é vida devocional. E aí, a partir dessa experiência que nós tivemos como igreja, dessas 8 semanas falando sobre encontros com Jesus, como são poderosos, como transformam, entramos na série Vida Devocional. Falamos as primeiras 4 semanas sobre a palavra, a importância de nós levarmos para a nossa vida devocional diária as Escrituras. Vimos durante a série que é irrefutável, é a palavra de Deus. Faz séculos, milênios, que tentam achar algum defeito aqui, não tem defeito. Cada vez que as pessoas tentam procurar um defeito aqui nesse livro, elas encontram mais revelações e mais sabedoria e conhecimento para o presente. É assim que tem sido, de geração após geração. Passamos o processo ali, de aplicação, de compartilhar a palavra, e desde a semana passada começamos a falar sobre oração. É mais uma disciplina espiritual, é mais um aspecto que nós precisamos aprofundar para que a nossa vida espiritual e a nossa vida devocional continue em desenvolvimento. Estamos juntos? Então nós temos hoje oração e temos mais 2 semanas falando sobre oração. E a semana passada, quem sabe, quando eu falei ali, que todo mundo tem uma vida de oração, mesmo que seja uma vida de copia e cola, nós temos uma vida de oração. É a mesma coisa que vida espiritual. Nós somos seres humanos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, limitada. Mas a nossa parte espiritual, ela é eterna. Estão comigo? Então, você já tem uma vida de oração, mesmo que você tenha feito poucas orações na sua vida. Você já tem uma vida de oração. Agora, como a gente vai desenvolver essa vida para que isso nos aproxime mais do nosso Deus? Aí isso é uma escolha pessoal diária. É isso?
É isso, né? E a semana passada a gente fez uma oração juntos aqui, que era: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque um dos aspectos que nós vimos a semana passada aqui, que um coração grato, quando chega na presença de Deus, é como se fosse uma janela que não é só uma fresta, ela está mais aberta, para a gente contemplar mais um pouco quem é Deus. Coração grato, quando chega o coração grato na oração, isso já é um bom caminho para ter um encontro com Ele. E aí, ligado a essa oração, nós falamos: obrigado, gratidão, pela minha vida de oração constante. Temos a permissão e liberdade de orar em todo o tempo, em qualquer lugar, constante, persistente, porque tem coisas que nós acreditamos que nós vamos conquistar e pode ser que não estejam a muitas orações de distância. Constante, persistente e confiante. Qual foi a parte do confiante? Saber que quando nós chegamos até Deus, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Então nós podemos confiar. Ele entende, Ele sabe do que nós estamos falando. Isso foi a semana passada. Falamos um pouco sobre a natureza da oração, né? E demos o start num processo onde o desafio foi: dedica mais tempo de oração. Dedica mais tempo para ver como isso vai ser um remédio para a tua alma. Vamos hoje, então, hoje vai ser relacionamento pessoal com Deus através da oração. Quero começar com um texto, quem quiser abrir sua Bíblia, Mateus 7, do 7 até o 11. É um texto bem conhecido, mas eu compartilhava hoje pela manhã cedo com o Felipe sobre esse texto que, estudando sobre ele, comecei a olhar esse texto não do jeito que eu ouvi ele até essa semana, mas um pouco diferente em relação a como eu posso me relacionar com Deus. Mateus 7, do versículo 7 até o 11, que fala assim: peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam: se um filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Pergunta para os pais aqui: se teu filho estiver com fome, te pedir um danoninho, o que tu vai entregar? Ou se pedir um peixe, você dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Digo para vocês que muitas vezes, quando eu penso em oração, ou já ouvi sobre oração, parece que a gente foca muito nessa primeira parte do texto. Peça, tu vai receber. Pede, que tu vai receber. Procura, tu vai encontrar. Bate. Existem portas que Deus quer abrir para ti. E parece que fica muito tempo nesse foco. E é uma verdade que o céu ele é reativo. Toda ação tem uma reação. Quando nós vamos até Deus, quando nós começamos a acessar o céu, vai ter uma reação. Só que eu queria trazer para nós aqui uma visão de que o jeito que nós nos relacionamos com Deus e a imagem que nós temos dele vai ser profundamente importante para as experiências que nós vamos ter com ele. Aqui está dizendo, está comparando que se um pai que não é perfeito consegue, quando um filho chega, entregar coisas boas, ainda mais o nosso Pai que está no céu. Então esse texto aqui está sugerindo uma relação de paternidade. E essa é a notícia de hoje. Relacionamento pessoal através da oração é essa sensação que nós chegamos diante de Deus como se Ele fosse o nosso Pai. O nosso Pai. Acho que a gente teve uma série, eu preguei há uns 4 anos na Monte Serra, Porto Alegre, a gente tinha uma série que é só sobre oração, e nós dividimos ali os temas e eu fiquei com o Pai Nosso. Foi muito especial a série, a gente ficou também, acho que umas 6 semanas falando sobre oração lá. E naquelas semanas ali, eu entrei no YouTube e coloquei ali casos de filhos, casos extraordinários, casos interessantes, de filhos que rodaram o mundo atrás do seu pai.
Eu vou dizer para vocês que eu chorei demais em alguns casos. O caso que na época ali que eu achei, ele estava 17 anos, procurando o pai dele. Já tinha rodado todos os estados brasileiros. E a história que ele tinha é que quando o pai dele descobriu que a mãe dele estava grávida, ele fugiu. E aí, enquanto aquela história ali ia sendo escrita, né, através do repórter, estava um canal de TV ali junto, acompanhando todo o caso, eu fiquei pensando o que esse cara ele quer falar para o pai dele e o que motiva essa busca de ter rodado já todos os estados brasileiros e há 17 anos, procurar o seu pai. E a repórter pergunta para ele, o que tu quer dizer? O que tu vai falar quando tu encontrar ele, quando tu vê ele, se tu encontrar? E na verdade esse caso específico que eu estou falando, o pessoal dessa emissora, esse grupo jornalístico, ele já tinha encontrado o pai dele. Então eles queriam fazer aquele encontro, queriam registrar aquilo, só que ele não sabia que ele estava muito próximo de encontrar o seu pai. E quando ela pergunta o que tu vai falar para ele, eu fiquei um pouco preocupado. Quem acha que ele ia xingar o pai? E ele falou, eu passei a minha vida inteira querendo encontrar ele, simplesmente para eu dizer que eu o amo. Simplesmente para dizer que eu o amo. E que eu não o odeio. E que eu o perdoo. Cara. E aí, próximo ao local, ele encontra o pai. E aí eles estão fazendo o mesmo esquema, só que agora é o dono de uma oficina, que era o pai dele. E aí enquanto, né, estão falando com ele, pô, e se tu tivesse um filho? E ele ficou um pouco constrangido. E aí quando se aproxima, eu chorei demais vendo aquilo. Porque tem algumas cenas, tem algumas coisas que acontecem na Terra que elas influenciam a atmosfera, né? Ao redor. E aí teve um encontro muito profundo ali, de um filho dizendo, pai, eu te amo, eu não te odeio e eu te perdoo porque tu me abandonou. Então a gente percebe que de alguma forma não é só nossa natureza física que tem interesse de saber quem é o pai. A nossa natureza espiritual, aquilo que nos faz seres espirituais, é profundamente importante a gente saber, né, de quem somos filhos. Ontem nós tivemos uma dinâmica aqui e uma pergunta foi, quem é você? Não foi isso que a gente respondeu um para os outros aqui? Era uma dinâmica. Quem sou eu? Começa falando isso, quem sou eu? E você vai dizer quem você é. E quando nós falamos, olha, eu sou um filho amado de um Deus Altíssimo, quando tu aceita essa paternidade de Deus e tu leva isso para a tua vida de oração, possivelmente, tu pode estar levando, eu não quero falar isso para trazer uma crise, pelo contrário, né? Tudo que a gente vai falar aqui hoje é para que hoje mesmo, aqui você possa dizer, eu te amo, Deus, eu quero que essa paternidade se desenvolva cada vez mais e eu quero trazer isso para a minha vida de oração. Essa é a minha missão hoje aqui de manhã. Mas a gente sabe que muito do jeito que o nosso Pai, né, nos criou, pode influenciar o jeito que a gente acha a paternidade de Deus sobre nós. Quem aqui teve problemas com os pais? Quem aqui esperou coisas do seu pai e não teve? Quem aqui foi violentado? Quem foi abusado pelo pai? Quem foi violentado? Quem foi agredido? Né? Então, muitas vezes nós achamos que pelo fato do nosso pai aqui terreno não ter sido perfeito, que a paternidade de Deus também ela não vai ser perfeita. E mesmo quando nós achamos que ela vai ser perfeita, pode ser que a gente ache algumas coisas nesse pai, que ele está muito ocupado nessa terra fazendo coisas bem interessantes, e as tuas coisas podem não ser tão interessantes para ele. Faz sentido isso?
Faz sentido? Deus está fazendo alguma coisa tão interessante que eu estou só aqui, ó. Meu problema nem é tão grande. A minha vida nem é tão ruim. Então eu não vou incomodar. Por quê? Porque às vezes tinha um pai que, sei lá, dava algum plantão, dava alguma coisa, e tu não queria incomodar teu pai. Porque estava cansado, ele estava fazendo alguma coisa importante. Tu via ele em casa, mas tu nunca teve um tempo de sentar com ele e abrir o teu coração. Porque tu pensava assim, não, meu pai está com pouco tempo, né? Então eu não vou incomodar. Ou pode ser aquele pai, né? Era médico e quer que tu seja médico. Era engenheiro, quer que tu seja engenheiro. Um pai que te ama e que já projetou alguma coisa para ti, tu não pode escolher. E está endurecido isso sobre você. Só que você não quer aquilo. Mas ao mesmo tempo você fica confuso. Mas se ele me ama, não será a melhor coisa que eu faça que não cumprir sua vontade? Vocês viram que essas coisas vão dando nó na nossa cabeça? Influenciou ou não influenciou o início da sua vida cristã? Quando falaram assim, olha, ele é pai. A gente olha para o nosso pai, meu Deus, será que algum dia ele vai nos abandonar? Será que algum dia ele vai fazer alguma coisa que me decepciona? Será que algum dia ele vai fazer algo que vai me trazer um complexo, um trauma? Então o jeito que nós enxergamos Deus vai ser muito importante para o desenvolvimento da nossa vida devocional. Então eu quero te dizer hoje aqui, a gente vai chegar no final, a gente vai fazer isso daqui a alguns minutinhos. Uma oração dizendo, Pai, eu te perdoo, o Pai aqui da terra. Em algum momento, tu lembrou enquanto estava falando sobre pai, que a relação com ele, ou quem sabe às vezes tu nem conheceu o teu pai também, né? Estou falando aqui para a internet, muita gente nem conheceu. Eu tive um caso, a gente estava falando um dia sobre paternidade, eu levei, acho que uns 10, 12 adolescentes da missão que eu trabalhava, e a gente começou a falar sobre paternidade, e aí uma hora eu peguei assim só um, tinha, né, o pai presente, os outros todos, quando a mãe engravidou, eles foram embora. Então a referência possivelmente que eles vão ter de homem é porque alguma mulher vai passar na vida deles e vai dizer assim, ó, seja homem. Mas não foi essa referência aqui, né, dessa paternidade perfeita. O que eu estou falando aqui vai muito além de ser homem, de ser mulher, da boa missão que a gente faz com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Estou falando que tem uma paternidade perfeita aqui e ela quer ser, né, nós podemos receber sobre nós. E também nesse ponto, né, quem é pai aqui, às vezes quando a gente começa a falar sobre paternidade, às vezes também fica um pouco uma sensação estranha, porque a gente sabe que nós não fomos perfeitos com os nossos filhos. Faz sentido isso ou não? Quem é pai aqui? Né? Então você precisa se aliviar hoje disso também. Hoje é um momento aqui para que o nosso relacionamento com Deus, através das nossas orações, fique mais pessoal, e esse efeito desses erros não pode virar culpa. Porque se Jesus já veio para levar nossa culpa, a gente vive uma era de graça. Então a gente não pode mais ver sobre culpa. Porque nós temos a certeza que nós já vamos influenciar os nossos filhos pelo jeito que a gente se relaciona com Deus. Então essa paternidade, ela precisa ser uma paternidade saudável. Estou conseguindo explicar? Estou conseguindo levar? Recebi também essa semana de alguém que eu amo muito um vídeo falando, né, que uma das armas do diabo é que você entenda errado quem é Deus. Porque você, entendendo errado quem é Deus, você não tem certeza se você está se parecendo com Ele ou não. É a grande missão de Deus, é que a imagem do Filho dele se manifeste em você. Mas se você acha que Deus ele é um pouco diferente daquilo que Ele é, possivelmente você vai estar buscando algo que você nem tem certeza se você vai refletir ou não. Paternidade. Há uma paternidade de um Deus que é perfeito, que sonha as melhores coisas, mas não deixa que os complexos, os traumas, as experiências com o nosso Pai daqui atrapalhem aquilo que nós vamos ter com Ele. A primeira parte, pouco que eu tenho para dizer é o seguinte: batam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Existe uma vontade de Deus, que ela é soberana.
Então, quando a gente estiver pedindo conforme a sua vontade, essas coisas vão acontecer. Por isso, nós não podemos ficar na nossa vida espiritual, né, na oração, uma vida infantil, onde a gente fica só pedindo, pedindo, batendo, insistindo, como se fosse uma criança. A gente precisa evoluir também, né? Quando a Lola, né, filha, a gente está ensinando ela, filha, pede, calma, papai está dirigindo o carro, não posso fazer isso agora, calma, papai já entendeu. Aí ela fala de novo, e muitas vezes é por causa da insegurança, se ela, né, ela falou comigo, né, se eu não der atenção, será que papai me ama? Será que ele está querendo fazer alguma coisa por mim? Deve passar várias coisas no coraçãozinho dela. Então a gente está ensinando ela, filha, a gente ouviu, papai te ama, calma, calma, calma. Eu não costumo levar para aquele lado da teologia da prosperidade, de que prosperidade é receber tudo aquilo que tu pede. Nós cremos como igreja que prosperidade é quando acontecem coisas que você cresce no seu interior. É isso que nós cremos. Nós cremos que prosperidade são tudo aquilo que nós recebemos de Deus, que nós crescemos o nosso interior. Eu pegar isso? Muitas vezes a gente acha que a grande prosperidade é ficar pedindo coisas para Deus. E essas coisas, né, recebendo, é como se nós estivéssemos bem espiritualmente. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o desenvolvimento da vida de Deus em nós é quando nós recebemos coisas, mesmo que às vezes difíceis de viver, a gente continua crescendo, parecendo mais com Jesus. Deixa eu avançar aqui. Em João 15, versículo 7, é muito interessante, né? Dediquem um tempo essa semana vai estar esse texto no caderno devocional, mas dediquem um tempo no capítulo inteiro. Mas no João 15, 7, no versículo 7 fala assim: mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isto lhes será concedido. Muito que a gente aprendeu, a primeira parte da série sobre a palavra de Deus, ela precisa nos alinhar também para aquilo que a gente vai pedir. E eu quero te dizer que tem coisas que você não precisaria nem orar tecnicamente, porque se já está escrito, você tem permissão de fazer. Às vezes as pessoas elas gastam muito tempo achando que Deus tem que responder alguma coisa para ela de coisas que já está escrito. Deus já está esperando que tu faça. Deus já está esperando que tu ame o próximo. Deus já está esperando que tu suporte os outros. Deus já está esperando que tu seja generoso. Tu não precisa orar para fazer essas coisas. Você devia fazer e agradecer, né? Mas permanecer, estar colado, estar junto com Ele, vai influenciar profundamente o que vai sair da nossa boca enquanto nós estivermos lá junto com Ele no nosso quarto secreto. E é interessante que no capítulo 15 aqui, a gente percebe que para aqueles que estão conectados na videira, né, ele fala, né, eu sou a videira, meu pai é o viticultor, quem permanece em mim, eu permaneço nele. E aí aquela metáfora vai avançando e vai acontecer duas coisas com quem permanece com Deus. Duas coisas. Ou vai ser tirado, quando não produz frutos, quando não está ali, né, não recebe a vida dele, ou vai ser podado para dar mais frutos. Então a dor e a tesoura vai ser para todo mundo. A tesoura está garantida para todo mundo. A dor e o sofrimento. E descobri até eu compartilhando isso com alguém, dizendo que quando tu vai podar uma parreira, diz que sangra, né? Quem é que tem experiência com isso aí? Diz que quando tu vai cortar, né, uma parreira, diz que até sai um sanguinho. Nem sabia disso. Então a tesoura está garantida para todos. Ou você vai ser cortado, você não faz parte disso, ou você vai ser podado para continuar crescendo. Então esse relacionamento pessoal que nós temos com Deus durante a paternidade não é um pai que diz amém para tudo que você quer. É impossível dizer que eu vou dizer sim para tudo que a Lola está pedindo e eu vou ser considerado um bom pai. Imagina, né, agora a Emma está crescendo e tudo que ela quer, né, a Fran diz assim, não filha, pode fazer. Eu quero ligar o carro, não, pode fazer. Eu quero dormir no carro, não quero ficar hoje no quarto, não, pode fazer. Eu quero agora começar a fazer, né, eu vi o papai falando, quero fazer, não. Eu te amo,
ainda não está nessa estação. Simples assim. Aí pode ser que ela chore, pode ser que ela grite. Então não é uma característica de um bom pai dar amém para tudo que o filho pede. Faz sentido isso ou não? Só que nós, pela nossa maturidade, já tem entendido que nós precisamos estar conectados com esse pai, mesmo algumas coisas nós não recebendo agora, nós vamos continuar colados. Estamos juntos nisso? Porque não é recebendo coisas de Deus que a vida dele passa por nós. A vida dele passa por nós quando nós estamos lá, ó, permanecendo. Faz sentido isso? Faz sentido? Quero dizer outra coisa também que acontece durante a oração. Vocês vão perceber que, na maioria das vezes, a melhor parte é estar lá orando do que aquilo que tu recebeu. Muitas vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente recebe, aí daqui a pouco aquilo já nem tem tanta graça. Faz sentido ou não? A gente quer ora porque a gente quer tal casa, quer morar em tal bairro. Aí tu mora lá e tu percebe que nem é tão legal, né? Daqui a pouco tu tá a fim de mudar. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu várias vezes, já mudei, acho que quantas vezes, perdi as contas, né? Já nem dou bola mais para onde que eu vou morar, porque eu sei que em algum momento eu já também não quero mais estar lá, né? Eu quero um carro novo. E aí tu ora, tu troca ideia com um monte de gente, aperta a Deus, e aí daqui a um pouco tu já nem quer mais aquele carro, tá achando ele cheio de defeitos. Faz sentido acontecer com alguém aqui isso? Então, se você viver de forma lúcida, o tempo que você permanecer na presença de Deus, ele valeu muito mais a pena. Você recebeu muito mais espiritualmente do que alguma coisa que ele te entregou. Isso é permanecer. Quando você começa a desfrutar que permanecendo, estando perto dele, vale muito mais a pena do que uma coisa que ele pode te dar. E é bem bom permanecer. Tenho pelo menos só mais 2 textos aqui para a gente ler. Em Salmo 139, versículo 23 e 24, a gente precisa ler a Bíblia em algumas perspectivas de um pai que está cuidando de nós, tá? Vamos ler esse texto aqui, nessa perspectiva de um pai que está querendo cuidar de nós. Está escrito assim, ó, 139, versículo 23 e versículo 24. Pegou aí, Mel? Salmo 139, 23 e 24. Sei que a Mel gosta de acompanhar. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Então, o Pai que ama, Ele nos ajuda a entender até pelo que nós estamos passando. Eu estou desenvolvendo com a Lola todo dia à noite. Filha, quais as perguntas que o papai faz? Filha, qual foi a coisa que tu mais gostou hoje que tu fez? E aí ela conta algumas coisas. E às vezes ela fala de algumas coisas que aconteceu até 3 dias antes. O Thiago fala, né, que às vezes ela vai falar o ponto alto da semana, alguma coisa que aconteceu ano passado, né? Isso é uma característica das crianças. Só que olha que chato. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa também nas nossas orações. A gente está agradecendo coisas que aconteceram 3 anos atrás, né? Teria coisa para fazer hoje. Mas enfim, é outro assunto que eu tenho para trazer. A confiança de ter um relacionamento com Deus permite a gente desfrutar Ele sondando o nosso coração. Outra pergunta que eu faço para a Lola todo dia de noite é: filha, teve alguma coisa que aconteceu hoje que você não gostou? O que você não gostou? Teve alguém que falou alguma coisa que você não gostou? Teve alguma coisa, um desenho que tu viu que tu não gostou? Teve alguma cena que você viu que você não gostou? E algumas cenas que têm se repetido, ela foi numa pizzaria lá em Porto Alegre, bem conhecida, e no meio né, enquanto come tem um show. É a pizzaria dos piratas. Piratas, cara de mal. Cara de mal. E aí naquele dia eu não podia, eu estava até trabalhando, fazendo alguma coisa, computador, eu não podia, mas a Nai foi com a Lola, e mais uma parte da família. E no meio desse show apareceu uma mulher, e essa mulher, a Lola, falou que estava com uma roupa de bruxa. Primeira coisa que ela chegou em casa, eu perguntei assim: filho, o que tu mais gostou? Aí ela falou assim: gostei que meu primo foi, não sei o quê. O que tu menos gostou? O que eu menos gostei foi da bruxa. Que bruxa, filho? Papai, aquela mulher é de Jesus. Então ela já teve um tempo ali, ó, de abrir coração
Eu, como um pai, sondando o coração da minha filha para ver o que ela viu naquele dia que vai ser saudável para ela continuar a vida dela. Entende? Nós, como pai, nós somos responsáveis pelos nossos filhos para pesquisar o coração deles e ver o que eles acessaram. Não é assim não é essa a responsabilidade da gente, perguntar para os nossos filhos, o que vocês estão sentindo? A nossa relação junto com Deus, Ele tem prazer em te ouvir respondendo essas mesmas perguntas. Esse salmo aqui, né, a gente vê o prazer explícito de Davi, né, vivendo essa paternidade ali com Deus. Sonda o meu coração, Deus. Sonda. A pessoa que não teve uma paternidade saudável, quando ela chega nesse ponto, ela pensa que é para ficar futricando. Meu pai está desconfiando de mim, fica fazendo muita pergunta. Que loucura isso, cara. Isso é uma deformidade criada pelo pecado nas relações humanas. Achar que alguém que está te perguntando porque te ama e gosta de ti, quer te cuidar, achar que está te xeretando, desconfiando. O pecado, ele alterou todas as relações. Alterou a relação do homem com Deus. Jesus veio para restaurar essa relação, se tornar perfeito. Mas também, ele alterou a relação com o próximo. Então, quem é o nosso próximo? Quem está mais perto. Quem que é o nosso próximo, mais próximo? É quem mora com a gente. Né? Onde que nós temos que ser ricos em boas obras? A partir de casa. Quando eu lavo a louça, estou fazendo boas obras para a minha família, dentro da minha casa. Estou modelando a minha casa com boas obras. Entende? Então, quando a minha relação com a minha família, ela não é uma relação que reflete a minha relação com Deus, possivelmente a gente vai ver muito o efeito do pecado nessas relações. Estão comigo? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Então, criar um relacionamento pessoal com Deus na oração é aceitar a sua paternidade perfeita, que é diferente da paternidade imperfeita que nós tivemos. Estamos vendo? Dá para entender isso? Vai nos dando maturidade para entender que não é só tudo aquilo que a gente quer receber que são o mais importante é passar tempo com Ele. Isso é o desenvolvimento da nossa espiritualidade através do relacionamento pessoal, mas também é esse lugar onde nós confiamos tanto nesse Deus que nós passamos um tempo lá para Ele pesquisar o nosso coração. Pesquisar. Às vezes vocês não têm as DRs em casa aí, quem é casado, porque a gente percebe, tu pergunta para tua esposa, como é que tu está? E ela, tô bem. Tem alguma coisa para falar? Não. Se uma mulher, se tu perguntar se não tem alguma coisa para, se tem alguma coisa para falar, diz que não, cara, te prepara. Tem muita coisa para falar. Faz sentido? Faz sentido? E o que acontece? É tua responsabilidade sondar o coração da tua esposa, perguntar. Mas muitas vezes a gente pergunta querendo consertar alguma coisa no coração dela. Mas o cara que é esperto, ele pergunta querendo consertar o coração dele. Pegaram isso? Muitas vezes a gente quer tentar consertar o coração da nossa esposa para ter algum privilégio depois lá na relação. Mas o cara que é esperto, ele entendeu a paternidade de Deus, ele sonda o coração da mulher para ver o dele, que está torto e precisa ser consertado, para parar de machucar a mulher, para parar de bagunçar com a família. Deu para pegar? Então, a nossa vida devocional permite encontros com Deus, onde não é para nós querer consertar o coração de Deus, Ele é perfeito, mas é para consertar quem? A gente. Tá lógico isso? Deu para pegar? Relacionamento pessoal com Deus. Ele te ama e Ele não quer ficar assim, meu Deus, olha só o que esse cara está sentindo hoje. Meu Deus. E é um bom exercício também, tá? Porque se tu não consegue ser transparente, vulnerável nas tuas orações quando tu está sozinho, vai ser muito difícil tu fazer isso quando tiver alguém por perto. Se lá na tua oração tu não consegue ser humilde, transparente, vulnerável, a ponto de dizer as coisas pelo que está sendo tentado, tu não vai conseguir depois confessar os teus pecados. Resumindo, quem não consegue nem confessar as tentações, não vai conseguir confessar os pecados. Pegou isso? Então, baita de um exercício para chegar diante de Deus e abrir, falar nesse e sondar o coração.
Vamos para o final aqui. Mateus 26, 41, fala o seguinte, 26, 41 fala o seguinte: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Eu costumo falar isso e eu gosto de ouvir quando eu falo também. Pastor Ranulfo, eu tinha já estudado essa metáfora, mas por um outro ambiente, mas o Ranulfo ele trouxe, eu acho, uma melhor metáfora, que é a seguinte: diz que alguns missionários foram levar o evangelho numa tribo indígena, e alguns entenderam quem era Jesus, entenderam, se converteram, começou um processo de discipulado, e alguns daqueles índios em processo de discipulado, um dia respondem a pergunta: como você está? Depois, né, como é que está te sentindo agora, né, que tu entendeu quem é Jesus, que tem o Espírito Santo? E aí ele falou o seguinte: eu descobri que é como se tivesse 2 lobos dentro de mim. E aí o discipulador perguntou: e quem que vence? O lobo, né, que te leva para errar, o lobo do mal, ou aquele, né, o bem? Aí ele falou: o que eu alimento mais. E o que eu alimento mais, ele sempre vence. Ele sempre vence. Existe um alimento espiritual que envolve o relacionamento pessoal com Deus através das nossas orações na nossa vida devocional. Quando eu falo vida devocional diária, uma devoção que nunca se interrompe, a nossa carne é fraca. É loucura a gente dizer, né, eu não preciso tanto de Deus para alguma área. Isso é uma loucura. É uma loucura. Né? Já falei algumas tragédias que eu descobri, né, em relação à humanidade. Eu escrevo na Bíblia. Cada vez que eu estou lendo alguma coisa, eu penso: meu Deus, isso é uma estratégia, eu boto na capa da Bíblia. Uma tragédia que eu descobri é que nós somos limitados naquilo que nós podemos fazer, mas ilimitados nos nossos desejos. Faz sentido? Aquilo que tu pode fazer, que tem condições, é limitado, tem muitas limitações. Mas aquilo que tu quer é ilimitado. Sempre vai querer mais um pouco. Mas olha só, outra tragédia que eu descobri, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora. Uma tragédia do homem é achar que pode controlar a consequência dos seus pecados. Tu não pode controlar. Se até hoje não teve a repercussão que teve, é porque tem um guarda-chuva aí de misericórdia e graça sobre a tua vida. E Deus está te protegendo. Mas é incontrolável, incontrolável. Lá no Éden, quem sabe achou que era só, vamos ficar mais parecido com Deus, mas desobedeceram, estava certo que não era para fazer. Olha o que aconteceu até hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem coisas, né, que os antepassados de vocês, tem coisas que o avô, tem coisas que o pai errou, uma coisa simples. E vocês até hoje, cara, estão lutando contra essa cultura. Faz sentido ou não? Faz sentido? Quem sabe lá o meu tataravô, um dia ele deu só uma escapadinha, né, no casamento, infidelidade. Aí o meu avô já, não é tão inegociável isso. E aí já não dava uma escapadinha, né? Ele estava sempre fora da pista. Sempre. Meu pai virou cultura. Cultura. Homem tem que ter várias mulheres, senão tu não é homem. Para ser homem mesmo, ele precisa estar sempre conquistando mulheres na rua. Né? E tem que botar a comida na mesa. Cara, que coisa rudimentar isso. Não tem nada a ver com cristianismo. Meu processo de conversão, sofri muito isso. Por quê? Porque para mim ser homem era ter várias mulheres e jogar o dinheiro na mesa. Isso era ser homem. Então alguma coisa que começou lá atrás, no deslize, hoje a gente sofre por causa disso. Sim ou não? Não é verdade? Então, vigiem, orem, para que não caiam em tentação, porque a carne é fraca. A carne é fraca. Quando nós olhamos o exemplo da vida de oração de Jesus,
nós não vemos nenhum momento, mesmo ele sendo o Rei da Glória, mesmo ele sendo quem ele era, a gente não vê em nenhum momento ele arrotando, arrogante, dizendo que não precisava do Pai para qualquer coisa que ele fazia. Jesus fazia isso. Tudo que ele fazia, ele fazia um pedido pessoal para Deus antes dele fazer. Vida devocional. 4 semanas falamos sobre a palavra. Espero que vocês já tenham engrenado já, né? Compromisso diário com as escrituras, lendo um texto, escrevendo sobre. Espero que a vida de oração de vocês, né? Ela decole. E isso é para todo mundo, tá? Por quê? Porque a gente percebe assim, mas eu oro bastante. É pouco para as lutas que a gente tem enfrentado, né? É pouco. E não tem a ver com o tempo também, né? Tem a ver com a disposição do coração. Semana que vem a gente vai falar sobre tipos e propósitos de oração. Quem sabe vai ser alguma coisa mais técnica. Então tragam uma caneta aí, né, para escrever no papel. A gente vai falar de diversos tipos de oração da Bíblia. Muito interessante. Não tem como esgotar esse assunto, mas é suficiente para começar uma vida de oração muito interessante. Não tem como esgotar esse assunto. Lá quando a gente começou a fazer um movimento de oração com os adolescentes, na época a gente deu um livro, né, para todos os adolescentes. A gente queria tentar cobrir, né, as 24 horas do dia, né, com os adolescentes orando. E o nome do livro era Toque o Mundo através da Oração. Indico esse livro. E nesse livro, mesma coisa, ele fala de dezenas de tipos de oração e cenas bíblicas de oração, e ele fala, não tem como esgotar. E a gente lê aquele livro e a gente pensa, meu Deus, a oração acontece muito mais do que aquilo que eu posso imaginar, né? Por isso que eu tenho mais responsabilidade e prazer de fazer isso. Para encorajar vocês, eu coloquei no caderno devocional, no final de cada semana, tem 2 orações muito demais. Muito. Essa semana tem uma oração na íntegra que Daniel fez. E a oração de hoje é uma oração que Josué fez. E cada oração que eu coloquei ali, eu li e chorava demais, assim. Porque a vida de oração desses caras, eles precisam inspirar a gente, porque muitas vezes a gente quer viver o que eles vivem, mas a gente não ora como eles oram, né? Muitas vezes a gente quer receber os milagres sobrenaturais do que esses personagens viviam, só que a gente quer viver de qualquer jeito. Um código que eu peguei o mês passado, está na minha Bíblia também, que era quem vive de qualquer jeito garante um final qualquer. Pegou isso? Não tem como viver de qualquer jeito a tua vida espiritual e querer colher grandes frutos. Os primeiros códigos da Bíblia, você vai colher aquilo que você vai plantar. Plantou maçã, vai colher maçã. Plantou uma vida devocional, tu vai colher, cara, todos os milagres disponíveis e acessíveis. Simples assim. Simples assim. Para inspirar vocês, para a gente encerrar, eu quero ler essa oração aqui, tá? E queria que vocês olhassem aqui para mim. E se quiser fechar o olho para dar uma atenção especial. A oração de ontem, tá? O devocional foi de Daniel. Foi demais. E hoje no devocional é de Josué. Vou ler para vocês. Josué 10, do 7 até o 14. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeão, seu cenário. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Olha o relacionamento pessoal. O cara está ouvindo Deus falar. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. E Josué marchou a noite toda, desde Gilgal, e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus, e o exército de Israel massacrou muito deles em Gibeão. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azecá e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor
os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo, e ele enviou do céu até que continuou a chegarem até Azecá. As pedras eliminaram mais os inimigos do que os israelitas mataram a espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeão. Que o sol pare. Essa bola aí que a gente vê, de radiação aí, sol. E a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que todo o povo tivesse sido derrotado. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Agora tu arregalou o olho, né? Enquanto estava fechado. Você está entendendo que existe uma paternidade do Senhor e Ele é rei, Ele é Senhor sobre todo o universo? Alguém simplesmente pediu: tem como parar o sol e a lua aí por um dia? E Ele fez, para que a glória dele se manifestasse e para que a paternidade dele sobre Josué fosse contada. Uau! Não luta as tuas batalhas sozinhas. Aqui está escrito, né, que por mais que ele tivesse tido uma boa performance, porque tinha um exército, devem ter treinado, eles sabiam como vencer uma guerra. O que está escrito aqui é que a ação de Deus naquela chuva de pedra foi mais eficiente do que todos os esforços e treinamentos dele. Simples assim. E não, né? E um pai que quer mostrar para o seu filho o seu poder, o seu amor, ele é ilimitado. Sim ou não? Estão comigo? Voltando lá no primeiro texto. Se um filho pedir um danoninho, tu não vai dar um escorpião. Esse pai aqui é eterno. Esse pai aqui é perfeito. Ele está disposto a te entregar o que for suficiente. O que for suficiente para que a justiça, a graça dele se manifeste aqui nessa terra. Estamos juntos? Não é suficiente para receber as nossas coisas imaturas. É o contrário. Receber tudo aquilo que vai produzir nessa terra. Justiça, graça, a partir da tua casa. Eu estava vendo esses dias assim, mas eu não avancei muito porque já tenho fé suficiente para acreditar que isso aconteceu. Mas um estudo da NASA, quando estavam estudando, né, o movimento dos astros, e estava faltando, né, alguns dias, na verdade estava faltando algumas horas, e aí eles viram que tem dois momentos. Um é Josué, que o cara simplesmente ele parou a rotação, né? E aí parou a rotação da Terra, ficou parado lá só com o Sol numa posição. Mas eu não quis ir para a parte científica. A NASA vai te responder isso aí. Tem vídeos que falam sobre isso. Eu quero dizer para vocês, a minha vida devocional, enquanto eu experimento ir lá no meu quarto secreto, já tenho convicção de que isso tudo pode acontecer com qualquer um de nós aqui. A gente vai sair orando aí para a rua, vamos parar o sol. Para quem não tem necessidade disso? Mas tem várias necessidades que vocês eram para estar fazendo isso e não estão fazendo. Sim ou não? Um dia eu fui orar para uma família e o menininho já estava internado, estava com risco de vida, com o pulmãozinho, com pouca força. E aí eu estava na Zona Sul, consegui chegar no hospital, era umas 10 e pouca da noite, cansado. E eu pedi para a mãe, né? Falei assim, tu ora. E ela falou assim, tá, mas orar onde? Aqui?
E a gente estava no meio do restaurante ali da Santa Casa, tem um restaurante, e tem muito movimento aqui no dia todo. E ela falou assim, mas eu tenho vergonha de orar aqui no meio das pessoas. Aí eu falei para ela assim, olha, se fosse o meu filho que tivesse aí, eu estaria em cima da Santa Casa com o microfone gritando, se eu soubesse que isso traria cura. Né? Você está com vergonha? E se isso tiver uma distância de uma oração, você está com vergonha? Se tu está com vergonha agora de pedir, tu vai ter vergonha depois de glorificar. Faz agora uma oração aí. E aí aquela mulher tirou coragem, eu acho, do dedão do pé. E ela fez uma oração, meio gritando, assim, as pessoas achavam até que ela era louca. Eu mesmo achei que ela era louca. Começou a gritar ali, no meio da Santa Casa. Não. Tem a Panvel na Santa Casa, não sei qual que é daqueles hospitais, tem uma lancheria aqui que está sempre movimentada aqui. Ela começou a gritar, cura meu filho, pulmão dele. E aí eu fiz uma oração. Eu que achei que ia ser o extravagante, fui o discreto ali, né? Meu Deus, ouve a oração dessa mulher. Em nome de Jesus, amém. No outro dia, 10 da manhã, ela mandou uma mensagem. O filho dela estava recebendo alta. Aconteceu alguma coisa naquele pulmão lá. Deus deu um outro pulmão para aquele guri. Então tem coisas na tua vida que não é o sol e a lua que tem que parar. Né? Tem coisas na tua vida que você precisa ter um tempo dedicado em oração. Ele tem coisas para te entregar, ele tem experiências pessoais para te entregar. Quem prestou atenção aí que eu li falou, e Deus disse a Josué, relacionamento pessoal te facilita ouvir essas coisas. Eu posso dizer uma coisa para vocês, mesmo que eu não ouça a voz de Deus, como estou ouvindo a minha mesma aqui no microfone, a minha vida devocional, e só que eu aprendi nas 4 semanas que passaram aqui, de ter lido essas coisas, às vezes quando eu estou diante de uma situação, é como se elas estivessem falando no meu ouvido aqui, ó, cara, não faz isso, deixa eu te fazer isso. Estamos juntos que a gente vai, o desafio dessa semana é o seguinte, você vai chegar até o teu tempo de oração, recebendo a paternidade do Deus que te ama, para experimentar a pessoalidade, o relacional da oração. Vamos exercitar, vamos treinar isso? Vamos treinar? Tem coisas que eu não tenho como explicar, que eu tenho certeza que foi Deus que me disse. Mas eu digo que é exatamente quando a Lolinha me liga. Quando ela fala assim, papai! Cara, pode ser qualquer outra criança, eu já conheço a voz dela, eu sei que é ela. Quando a Nai me liga, eu conheço a voz dela. E eu estou ficando íntimo de várias pessoas aqui, eu já sei como é que vai ser o bom dia de cada um. E o teu relacionamento pessoal com Deus vai te permitir começar a entender assim, como que Ele fala, como que é a voz dEle e o que produz na gente. Relacionamento pessoal através da oração. Estamos juntos nisso? Vamos experimentar? Mais. Eu já passo um tempo com Deus. Se tu passa tempo com Deus, tu deve saber que é muito gostoso, né? Então vamos passar mais. Simples assim. Vamos orar então? Te convido para... Felipe, faz um fundo aqui, porque a gente quer orar aqui para pedir perdão para Deus por ter sentido coisas pelos nossos pais, que eles erraram, mas eles não são perfeitos. Então a tua primeira oração aí, cara, pede perdão para Deus por ter, em alguns momentos, não orou pelos teus pais para que eles prosperassem, porque eles erraram contigo. Vocês oraram pedindo que a justiça de Deus fosse feita. E o discípulo de Cristo pede para que os pais prosperem, não que a justiça seja feita. Então vamos, essa primeira parte aqui, vamos orar. Vamos orar? Só sobre isso. Deus, se tem alguém aqui que entende que houve uma deformidade no relacionamento contigo, porque o seu pai natural, o seu pai aqui da terra, cometeu algum deslize, alguma mentira, algum abandono, promoveu algum complexo, algum trauma, nós estamos agora orando aqui, perdoando e pedindo para que o Senhor os abençoe. Eu vou fazer isso pelo meu aqui agora. Deus, muito obrigado pelo meu pai. Muito obrigado, porque de tantas pessoas nesse planeta, durante toda a história, tu escolheu o seu Fernando para ser o meu pai. E eu peço que o Senhor o abençoe e que ele prospere em tudo que ele faz. E eu o amo. E eu não estou preso no passado com as agressões físicas que eu sofri.
Eu não estou preso ao passado, pelas coisas que eu vi Ele fazendo na nossa casa. Eu estou preso a uma esperança de futuro, que a minha família vai ser abençoada, porque eu tenho encontros pessoais contigo, e eu vou ter a oportunidade de não repetir as mesmas coisas. Em nome de Jesus. A segunda oração é a seguinte. A segunda oração é uma decisão. Eu quero começar a experimentar essa paternidade perfeita de Deus sobre a minha vida. Eu quero começar a orar, não para desembuchar ali o que eu estou trancado na minha garganta, mas também a disposição de ouvir coisas que saem da boca de alguém que é perfeito. Vamos orar? Quem tiver interessado nisso aí, ora comigo também. Deus, nós queremos nos relacionar melhor contigo através das nossas orações. Aprende, Deus, a gente quer aprender, Deus. Ajuda a gente a aprender, Deus. Ajuda a tua igreja a aprender que muitas vezes, daquilo que falamos, a gente precisa também um pouco ficar em silêncio para a gente ouvir. Quem sabe a gente fala tanto que não dá nem espaço, Deus, para ouvir a tua voz. Então, Deus, nós queremos, Deus, que durante esse tempo de oração, Deus, a gente vá desenvolvendo um relacionamento, onde a gente percebe a tua presença ali inteiro para nós, interessado em nós. E que esse relacionamento, Pai, produza em nós, Deus, algo na nossa alma, que nos faça sentir filhos amados de um Deus Altíssimo. O último desafio é sistematiza um momento. Não deixa rolar a agenda do dia e procurar um tempo que só para fazer isso. Esse é o desafio, sistematiza. Escolhe já na tua agenda essa semana o mesmo horário, todos os dias, para desenvolver isso. Isso não é religiosidade, isso é um hábito bom espiritual. Lembra Daniel 6:10, está escrito lá, que Daniel costumou fazer, que Daniel fez o que costumava fazer. Todo dia, no mesmo horário, durante 3 vezes no dia ele fazia a mesma coisa. Então, desafio, sistematiza. Qual o melhor horário para você? De manhã, acordar um pouco mais cedo? Qual o melhor horário? Depois da sesta da tarde? Qual o melhor horário? O sol ali, ó, se pondo, aquele momento todo romântico entre você e Deus, você tem um momento de oração. Sistematiza para que seja um hábito, não algo religioso que tu não sabe o que está fazendo, mas se tu for para esse lugar com a certeza de que existe um Pai que vai estar com os olhos dele sobre você, que vai falar com você, que está com os ouvidos atentos à sua oração, não é religiosidade, isso é pura vida espiritual. Sistematiza. Deus, se tem alguém aqui que não por constrangimento, mas por coragem, entende que vai valer a pena tirar um tempo diário para desfrutar a paternidade, por meio da oração, falar coisas, estar disposto a ouvir, fazer aquelas perguntas ousadas ao Senhor, dizendo: Deus, tem alguma coisa aqui no meu coração que precisa ser alterada? Deus, pesquise em mim. A coisa mais legal que eu fiz hoje foi isso, obrigado. As coisas que eu não gostei, que eu fiquei tenso, foram essas coisas. Pai, se tem alguém aqui que quer sistematizar isso para criar um hábito, Deus, de vida, que o Senhor possa se fazer presente de uma forma bem especial. Sabemos, Pai, que não temos controle sobre aquilo que Tu és, mas nós gostaríamos muito que a Tua igreja, que cada um de nós pudesse, dentro desse tempo devocional, diário e intencional e prazeroso que está ficando, poder ter boas experiências relacionais, pessoais contigo. Porque é muito mais importante do que a gente entender sobre a parte técnica e os tipos e propósitos de oração. Para nós, a coisa mais importante é que se a gente vai te sentir lá ou não. Para nós, a coisa mais importante é se te encontramos ou não. Isaías 55 fala o seguinte: procura o Senhor enquanto pode ser achado, e invoca enquanto Ele está perto. Ou seja, se tem vida, se tem ar nos teus pulmões, é possível. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem.